Ele estava com medo de continuar vivo e tinha acabado de nascer. Pois é. Esse caso, esse atendimento aconteceu no começo do ano e ocorreu que a mamãe precisou passar por uma cirurgia mais rápido, né, do que o esperado. Não que ele nasceu prematuro, mas ele nasceu um pouquinho antes do tempo, porque ela estava passando por uma infecção de urina e os médicos estavam com medo, né, de ocorrer alguma coisa com o bebê. E aí aconteceu dele nascer. E o que ela me falou foi que ele nasceu com problemas respiratórios. Disso eu sabia. E ela falou por cima, porque ela tinha acabado de dar à luz, né? Tinham acabado de tirar o bebê dela e levado ele para UTI. Então, a gente precisa de muita delicadeza, não dá para entrar em muitos detalhes. Porém, né, a espiritualidade sabe de tudo. Eles sabem o que a pessoa precisa, não precisa falar. E a gente fez uma harmonização. Tinha, se eu não me engano, uns 3 dias que ele tinha nascido. Ela já tinha saído do hospital, porque ele foi para UTI. E aconteceu que a gente tratou ele primeiro, os dois no mesmo dia, porém fizemos a harmonização que precisava ser feito nele primeiro. Chegamos lá onde ele estava, eu e a minha equipe, vimos que ele estava com uma energia de muito medo mesmo. E aí o mentor dele estava lá do lado do bercinho dele, aqueles bercinhos pequenininhos na UTI mesmo. O mentor dele estava lá do lado, eu cheguei, nós chegamos devagarzinho, o mentor dele estava ali conversando com ele, motivando ele para continuar vivo mesmo. E aí o que aconteceu? Nós pedimos licença para o mentor dele, ele concedeu a licença, se afastou um pouquinho e a minha equipe foi trabalhar. Eu vi que eles começaram mexendo no pulmãozinho dele. E o que aconteceu? Eles mexeram no pulmão, depois que eles mexeram no pulmão, eles foram mexer na bexiga, né? Eu vi eles limpando e tudo, fazendo a cirurgia energética, limpeza ali energética, alinhando os chakras, tudo que deveria ser feito. Tá. Aí colocaram ele na câmara de cura, porque até então a mamãe dele tinha falado que ele nasceu com problemas respiratórios e tinha ido para UTI. Terminou a sessão, eu falei com ela, eu perguntei para ela qual foi realmente a causa dele ter ido para UTI. Porque eles mexeram na bexiga. Eu falei, olha, eles mexeram na bexiga dele, fizeram a limpeza ali nos rins, na bexiga. E qual realmente foi o motivo? Ele foi para UTI por ter nascido com problemas respiratórios, né? Que não, até então eu achava que era grave, porém ela falou, não, ele foi para UTI porque ele estava com infecção de urina muito alta. E eles tiraram ele e levaram ele direto para UTI. E aí eu falei pra ela, olha, falei tudo que nós fizemos, a harmonização, colocamos ele numa câmara de cura. Eu não posso mentir pra você em nada, contei tudo o que aconteceu, até porque eu não posso falar muita coisa aqui, né, muitos detalhes, porém eu falei pra ela tudo que aconteceu lá, como estava a situação de medo e choro e desespero que o neném estava. E eu falei pra ela, agora vamos fazer a harmonização em você. Nós fizemos a harmonização nela, tinha coisas energéticas muito fortes, até foi o que ocasionou os medos, a tristeza que ela estava sentindo, a infecção de urina causada pela gravidade do medo que ela estava sentindo, antes mesmo de o neném nascer, e aquele medo acabou passando para o neném. E aí nós tratamos tudo. Na hora do tratamento eu vi que o corpo emocional dela estava desesperado, desolado mesmo, desolado. E tratamos ele, colocamos numa câmara de cura, tudo certinho, a equipe fez tudo que deveria ser feito, fizemos a harmonização nela. E aí depois que terminou, eu falei pra ela tudo o que aconteceu, né? Tinha coisas energéticas mandadas pra ela,
por inveja. E eu falei tudo pra ela, e eu falei, olha, nós fizemos a nossa parte, agora você precisa fazer a sua. Aconteceu isso e isso, era por conta das energias que você estava sentindo medo, e o seu neném está captando o seu medo. Por isso ele nasceu com uma infecção de urina até, né, dentro do útero, porque ela já estava com infecção de urina agravada, porque já tinha muitos dias que ela estava passando por crises de medo e tristeza. Ela falava que estava numa tristeza e muito medo em relação a ele não nascer bem, depois quase todo dia indo para o hospital, e aquilo gerou muito medo nela. E aí eu falei, olha, já tratamos dele, fizemos o que tinha que ser feito. Me falaram que provavelmente dentro de uma semana ele vai sair do hospital. Passei orações, tudo para ela, tudo certinho para ela fazer o que ela precisava fazer. E ela acordou totalmente disposta, porque o neném estava no hospital, ela precisava dar leite para ele, e ela não estava conseguindo ir no hospital as 3 vezes que deveria ir para dar mamar para o neném. E ela falou, Kathleen, eu amanheci muito mais disposta. E eu tô com muito mais fé de que tudo vai dar certo. A minha energia mudou. E eu tô com muita fé que meu filho vai sair muito rápido da UTI. E que ele vai melhorar. Dentro de 2 dias, depois disso, os remédios já estavam fazendo efeito. Conseguiram fazer efeito, porque os remédios não estavam fazendo efeito. E ele, dentro, se eu não me engano, de 4 dias, ele conseguiu sair da UTI. Liberaram ele da UTI e ele ficou, se eu não me engano, por mais 3 dias em observação, né? Porque é um recém-nascido, ficou ali em observação, porque ela já pôde ir lá pro hospital ficar com ele, né? Na questão da observação, ele saiu, ela já conseguiu ir lá ficar com ele. Fomos conversando ali todos os dias ali, acompanhando ela. E assim, é um relato de fé. Porque a espiritualidade, eles trabalham sem a gente falar. Eles só precisam da nossa fé. Porque tudo que deveria ser feito, foi feito. Os remédios começaram a fazer efeito, o bebê saiu da UTI. E assim, esse relato pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque muitas mulheres têm medo, muito medo, com crianças pequenas, com bebês ainda na barriga, e isso pode prejudicar muito a sua criança, muito mesmo. E é até por isso que muitas crianças vivem com coriza, vivem com problemas respiratórios, por conta, muitas vezes, da tristeza que a mãe sente, do emocional que a mãe sente. Então isso tem que ser muito, muito tratado antes mesmo do seu bebê nascer. E é isso, espero que faça muito sentido para você também, em relação a todo o emocional, o quanto isso pode influenciar outra pessoa, e até mesmo a pessoa que mais amamos, né, antes mesmo dela nascer. E isso fez muito sentido na minha vida, até por estar ali experienciando. E eu vim trazer esse relato para que possa te ajudar de alguma forma, para que você busque cuidar do seu emocional também, para não deixar outras pessoas que você ama tanto, tanto, serem prejudicadas, sem mesmo você querer. E hoje ele tá fofucho, lindão, maravilhoso, tá um bebê lindo. E é isso, se você precisar de um atendimento, me chama no privado.